Consegui. E aí, pessoal, boa noite. Cadê vocês? Hoje nós vamos conversar com Deise. Ela é vice-presidente da Associação Te Amo. Henrique Matheus, seja bem-vindo. Henrique, Beatriz, Raquel, vocês poderiam me informar se o áudio tá bom? Tudo bem com vocês? Sinalize aí para mim, por favor. Olá, Felipe, seja bem-vindo. Pessoal, preciso que vocês me sinalizem se o... Brigadaço. E é isso aí, hoje nós vamos conversar com Deise, ela é vice-presidente da Associação Te Amo, que fica em Fortaleza. E nós vamos saber como é que tem sido o acolhimento das famílias já que estamos com distanciamento social, né? Muita coisa precisa ser falada, as mães precisam se orientar. O áudio tá obrigada, viu, Raquel? Fico muito preocupada. E aí, preparem suas perguntas. Na cidade de vocês tem associação que acolhe, que apoia a pessoa com autismo, seus familiares? Enfim, quem é profissional aí da área, quem é psicólogo, fono, vai falando. E vamos combinar uma live aí. Logo mais, Deise está chegando. E é isso. Vitor, Raquel, vou colocar o meu óculos. Melhorou. Olá, Roque, tudo bem? Então é isso, pessoal. Estamos aguardando aqui a Deise, Francimeire, boa noite, Cláudia, Diógenes. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Aline. Então, estava comentando aqui com o pessoal que hoje nós vamos conversar com Deise. Ela é vice-presidente da Associação Te Amo, que fica em Fortaleza. E aí nós vamos falar sobre o apoio das famílias na quarentena, como é que tem sido, né? E a importância das associações. Você acha que é importante existir associações de apoio às pessoas, aos familiares com autismo? E eu acredito que não é só o autismo, mas sim todas as deficiências, né? Que para mim são todas eficiências, todas as lutas. Eu acredito que seja assim muito interessante a existência de uma associação. Olá, Adriana, tudo bem, Drica? Arthur, Júnior, boa noite, pessoal. E é isso. Estou aguardando a Deise. Na cidade de vocês tem associação? Vocês conhecem? Conhecem muitos garotos e garotas com autismo? Como é que tá? Estou bem. A Raquel já está falando. Drica, eu estou bem, graças a Deus. Eu espero tanto por esse momento, sabe? É meio que terapêutico falar com vocês. Eu queria muito que vocês também sinalizassem. Rosângela, vamos fazer uma live? Vamos conversar, né? Aqui, Raquel falou, sou mãe de autista, mas quero criar uma associação na minha cidade, pois a PAI recebeu meu filho, mas ele tem direito de apenas 20 minutos de terapia semanais. Realmente, assim, a gente agradece por receber, mas a gente sabe que é insuficiente, né, gente? 20 minutos de atendimento se faz o quê? A gente entende que a demanda é grande, mas para isso é que é preciso, necessário mães, que nem vocês, que nem você, Raquel, que nem Drica, que nem eu, nos colocarmos à frente de uma câmera e podermos falar, conversar, porque é conversando que as forças vão se unindo, né? E é isso aí, chama as mães da sua cidade, a Raquel monta mesmo uma associação, e aí com certeza as crianças só têm a ganhar. Viu? Deixa eu ver quem que já está aqui. Deise Braga. Deise. Só sinaliza para mim. Deixa eu ver se Deise entrou. Eu quero... Não estou vendo, pessoal. Não estou vendo, não. Eu acredito que ela vai entrar pelo Te Amo. Graças a Deus, Deise. Então, pronto, eu vou solicitar aqui, Deise, chamar você agorinha mesmo. Oi, Roque, boa noite. Nani, boa noite. Deixa eu ver o que tem mais. Sim, estou aqui.
Então, vai lá e vai, garota. Eu vou mandar o... Guilherme já me ensinou. Ele, mãe, você já sabe? Só sei porque ele me ensinou. Pessoal, não sei se vocês me conhecem, mas sou... Olá! Olá! E eu tava achando que você iria entrar pela Te Amo, Pois mas é, esse não. acabei entrando pelo meu porque foi anunciado o meu, aí acabei entrando pelo meu. Mas tá tudo certo. Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Gostaria que você se apresentasse para os nossos amigos. Quem é você? De onde vem? Bom, meu nome é Deise Braga, eu sou enfermeira de formação, né? E atualmente eu ocupo a função de vice-presidente da TEAMO. Nós somos uma associação de pais e amigos de pessoas com autismo aqui de Fortaleza. Nós existimos desde 2016 e estamos aí na batalha, né? Quando a Rosângela falou assim comigo, eu queria conversar um pouquinho com você para a gente falar um pouco da nossa luta. E é bem isso mesmo, é uma luta, né? A gente desbrava e enfrenta batalhas todos os dias. E é isso, resumindo, é isso. Eu tenho 2 filhos, um filho típico de 10 anos e um filho com autismo de 7 anos. Pedro, que é o mais velho, e Mari, que é o mais novo. Que maravilha. E quando foi que o autismo entrou na sua vida? O autismo entrou na minha vida em 2015. Eu tinha acabado de entrar para a seleção do doutorado. 2 meses depois, eu já estava desconfiando que tinha alguma coisa assim, né? Aquela coisa. Ai, tem alguma coisa diferente com meu filho, não estou conseguindo saber o que que é. Eu conversava com a pediatra, ela me dizia que eu estava com ansiedade, que era assim mesmo, que cada criança tinha o seu tempo, que eu queria que todo mundo fosse como eu e que não ia ser e tal, tal, tal. Mas aí, aquele sentimento materno, né? Não, tem alguma coisa assim diferente. Então eu fui, marquei neuro por conta própria, e isso já em 2014, quando ele fez 2 anos, né? Que ele é de agosto de 2012. E aí fui indo, procurei uma fono, e aí, quando eu procurei essa fono, foi engraçado porque eu cheguei no consultório dela, ela me perguntou assim, por que que você tá aqui? Eu disse, porque eu acho que meu filho tem autismo. Chega ela, como assim? Eu disse, não, eu acho que tem, porque eu já pesquisei, eu já andei lendo sobre o assunto, e eu acho que ele tem autismo. Ela, mas você já levou no neuro? Eu disse, eu tô na espera, são 4 meses. Eu fiquei esperando 4 meses quando eu liguei, né? São 4 meses de espera, faltam 2. Então eu trouxe logo aqui, eu já vou começando alguma coisa que eu já pesquisei, já fui vendo o que podia, né, ser feito de estimulação, que eu estou sempre aí, né, nesse meio de pesquisa, de estudo. Fui vendo e aí depois disso eu fui ao neuro e o neuro constatou que realmente era autismo. 2015, 19 de maio de 2015. E teve negação, teve luto, teve aquele momento assim de você? Negação não teve, porque eu já estava, as pessoas me dizendo que não, e eu dizendo, olha, tem alguma coisa. Não sei o que é, mas que tem, tem. Vamos lá, vou. Então, negação teve. Perdão, negação não teve. Porque já fui eu que fui em busca mesmo. Mas luto Sim. teve sim, né? Porque até às vezes eu falo as mães da associação. Quando a gente está grávida, ninguém pensa nem que vai ter, nem que não vai ter nada. A gente simplesmente não pensa nisso, né? A gente está grávida, está esperando um bebê, ponto final. Então, se a gestação vai bem, se tudo vai acontecendo bem, você não fica todo dia pensando, ai meu Deus, será que tem alguma coisa? Não. Só quando os sinais começam realmente a aparecer, que você percebe que tem alguma coisa diferente. E teve um luto sim, principalmente quando eu recebi o diagnóstico, que eu fiquei pensando no quanto ele, mesmo pequeno, ia conseguir ser independente ou não, porque eu tinha certeza, e tenho certeza, que enquanto eu estiver viva, ele vai ter tudo que ele puder de melhor. Mas e depois, né? Então, essa insegurança, né, me abateu muito. E eu fiquei pensando, fiquei sofrendo durante muito tempo o que ia acontecer, como era que ia ser, o que eu tinha que fazer a partir daquele momento. E assim, eu sou uma pessoa de muito foco e objetivo. Quando eu decido eu vou.
E pela primeira vez na minha vida eu não sabia o que fazer. Eu não conhecia nada, não sabia o que fazer e me senti completamente desamparada, né? Foi essa a palavra. E foi esse desamparo que fez você ir em busca de uma associação? Partiu de quem a ideia? Vamos montar, ou já estava pronta quando você chegou? Foi assim, 2015, né? Mais de 2015 eu recebi o relatório. E aí eu comecei, ainda naquele momento meio anestesiada, né? Que é o sentimento que eu traduzo melhor, eu acho que foi esse, aquela anestesia. Um monte de coisa acontecendo ao redor, como eu falei, eu tinha acabado de entrar no doutorado, que era um sonho profissional muito grande, e as coisas da faculdade e tudo, e o trabalho, porque eu não tirei licença do trabalho, e ao mesmo tempo o autismo chegava, e eu procurei alguns profissionais, e aí, nessa época, eu conheci alguns profissionais dessa questão da terapia do foi ótimo, né? Eu Sim. chegava, porque ele muito pequeno, não falava, e eu perguntava, como é que foi? Ah, foi ótimo. Eu, como assim? Não, foi ótimo. Mas eu ainda, muito anestesiada mesmo, porque eu não sou assim, eu não me contento com uma resposta tão simples, e eu ficava, ai meu Deus, e agora? E agora? E quando eu chegava em casa, eu não via nada de diferente. Eu ficava, mas não é possível que é só isso que eu posso fazer? Será que é realmente só isso? É levar, ficar do lado de fora, porque eu nem sempre conseguia ir, né? Minha sogra que levava muitas vezes, porque minha família toda é do Piauí. Eu sou estrangeira em Fortaleza. E aí eu ficava, não é possível que é só isso que eu posso fazer. Tem que ter mais alguma coisa. E aí eu fui conversando, nesse meio tempo, o curso do PEX foi para Fortaleza. Por meio desse curso, eu conheci a Luana Bandeira. Nos grupos de WhatsApp, que a gente tem essa felicidade hoje em dia dessa tecnologia, eu conheci a Ana Não é? Timbó. Aí eu conheci a Ana Timbó, que está aí, inclusive, online. E aí a gente começou a conversar. Não, a gente precisa de conhecer. Eu falava, gente, a gente não pode ficar só nisso, tem que ter mais alguma coisa. E aí outra coisa que uniu muito a gente é que meu filho tem alergia múltipla. O filho da Luana também. Então a gente já se aproximou com autismo e com alergia. E a gente foi vendo e vendo várias outras crianças. E existe uma linha que não é tão assim aceita por todo mundo, mas existe uma linha que acredita que o glúten, não só no autismo, mas que em várias doenças inflamatórias e outras coisas, o glúten ele pode ser uma coisa que pode agravar, não que seja a causa, mas que pode agravar o metabolismo e tudo. Como eu já tinha alergia múltipla mesmo, a gente já vivia assim, um monte de coisa por conta dessa alergia dele. O da Luana também tinha reações severas alérgicas. Aí a gente começou a pensar também nessa parte de alimentação e de vida saudável, e que ninguém pensava nisso nessa época, pelo menos, né? E a gente tinha muito esse lado também de pensar nessas crianças que tinham alergia. Como que essas crianças que também Entendi. tinham alergia iam fazer? E aí nisso a gente foi conversando. Ah, não tem ninguém aqui que pensa como a gente nessa questão da alimentação, nessa questão de ir atrás de curso para os pais fazerem, para os pais meio que tomarem de conta, assim, né? Digamos assim. E aí, assim, a associação surgiu em 2016. E atualmente são quantas mães? Atualmente, nós somos 35 famílias, né? E até conversei no grupo, né, que vinha conversar com você hoje, aí eu perguntei o que vocês gostariam que eu falasse, né? Elas me pediram para relembrar que em 2016, já nessa ótica de empoderamento mesmo, do que a gente pode fazer nas outras horas fora da terapia, a gente promoveu uma formação de acompanhante terapêutico. Foram 8 módulos que a gente idealizou com informações sobre terapia ABA, que não é bem terapia, é uma ciência, mas que a gente fala assim no dia a dia, né? Então, sobre ABA, sobre integração sensorial, sobre inclusão escolar. Então, a gente vira e mexe, promove. Né? Ultimamente, a gente está nessa questão do confinamento, então a gente não tem Sim. tido encontros presenciais, a gente tem feito as lives também, mas a gente gosta muito desse calor, né, de reunir as pessoas. Então, a Ana colocou aqui, primeiro curso de AT em Fortaleza, foi a gente que organizou, né?
Que Alguns maravilha, profissionais hein? participaram, vários pais, várias mães. Então a gente está sempre indo para congresso, para curso. Rosângela, eu já fiz vários cursos, né? Como eu comecei falando do pé. Ia, será que foi isso? Foi, Travou um voltou? pouquinho aí. É, mas já Voltou voltou. aí. Voltou. Vamos lá. Estou terminando a especialização em aba, vou para os congressos, vou para os cursos, cursos de alfabetização. E sempre que a gente tem um curso, a gente tem um compromisso nosso de depois fazer uma roda de conversa para passar para as outras mães o que foi mais importante do curso, o que a gente acredita que pode ser útil para as outras mães ali do que a gente adquiriu de conhecimento naquele momento. Então a gente tem muito essa comunhão esse pensamento de dividir o que a gente aprende, né? Porque nem todo mundo tem acesso aos Com cursos, a gente certeza. sabe. E aí uma pessoa que vai para um curso, que volta, que vai fazer aquele repasse, claro que não é uma formação profissional, mas é o que a gente conseguiu filtrar naquele curso que é mais importante, que pode ser útil à grande maioria das pessoas. Né? A gente faz oficinas culinárias, pensando nessas crianças que têm alergias. Inclusive foi o nosso último evento presencial que tem lá no perfil da Te Amo, foi uma oficina culinária que a gente fez. Aí a gente vê antes quais são as restrições, o que esse grupo que vai participar agora não pode. Aí eu costumo me encarregar dessa parte das receitas, que eu faço muita coisa em Eu fico casa. imaginando aqui o orgulho que a Ana está falando aqui. Faz um pouquinho de tempo que ela já fala. Falou das oficinas culinárias, ela agora falou das rodas de conversa super ricas, né? Então, assim, a gente vê o orgulho das famílias aí, das amigas, em falar da associação, porque vocês vão buscar conhecimento e repassam esse conhecimento para as demais, não é verdade? E a gente Sim, sabe que o custo é muito alto de uma muito alto. capacitação. É muito alto, sim. Porque os profissionais também investem muito, né? Então é justo que eles também cobrem um valor à altura. Então, como a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, a gente faz questão. Sempre que a gente volta, o último evento grande que eu participei foi um congresso que teve em Recife, em agosto. Assim que eu voltei, eu fiz o repasse. Teve em dezembro também, agora, eu não me lembro agora o que foi que eu fiz. Eu sei que eu teve em dezembro, acho que foi alfabetização, eu fiz o repasse. Então, sempre que a gente está fazendo algum curso, a gente faz o repasse. E deixa eu te perguntar, você falou daquela terapia, foi ótimo, foi ótimo. O que é que você diria aí para as mães que vai deixar o seu filho, que leva o seu filho para terapia e quando ela chega lá, ela só recebe de retorno da profissão? Ah, foi ótimo hoje. O que é que você Ó, diria para essa mãe? o que eu digo é assim, minha amiga, é o seguinte: qualquer terapeuta para o qual você levar o seu filho, ele tem que ter metas. Você não pode simplesmente chegar e entregar o seu maior tesouro, que é o seu filho, sem saber o que vai acontecer. Lógico que não tem como, né, ter uma bola de cristal, te dizer o que vai acontecer daqui 1 ano ou 2 anos, mas objetivos de curto prazo, o que vai ser trabalhado, qual o objetivo da terapia naquele momento e fundamental, o que esse profissional te orienta para que você em casa reforce tudo que está sendo feito na terapia. Porque olha só, a gente tenta, vamos pensar, não em autismo, vamos pensar uma dificuldade que a pessoa tem em matemática. Se eu tenho dificuldade em matemática, e Tá aí dizendo eu vou. travou. Travou. Será que travou a minha ou a de Deise? Não, eu estou vendo bem você, estou te ouvindo Eu bem também, também. tô vendo. Fala aí, pessoal. Vamos lá, conclua. Conclua não, Então, continue. uma dificuldade em matemática, por exemplo. Se eu só estudar, que a Ana falou que voltou, se eu só estudar matemática 30 ou 40 minutos 2 vezes por semana, eu não vou vencer a minha dificuldade. Eu preciso de um trabalho um pouco mais intensivo. A dificuldade que a pessoa com autismo tem, ela precisa de repetição. Os estudos não sou eu que estou dizendo. A ciência está dizendo, o mundo inteiro está falando que elas precisam de repetição para poder aprender. Então, se você só vai para aquela terapia 2 vezes por semana, 40 minutos,
O terapeuta não te diz qual é o objetivo da terapia, qual que é o próximo passo, o que que vem em seguida e mais ou menos em quanto tempo isso vai acontecer, senta com esse terapeuta e pergunta tudo isso. Qual que é o plano que ele tem? Quando você vai construir uma casa, tem um plano. Você começa pela base, depois você vai para as paredes, faz o teto, depois acaba. Tem um plano, tudo tem que ter um planejamento. Não pode ser só você chegou, entregou o filho, recebeu. Ah, foi ótimo. Foi ótimo o quê, meu amor? Então você tem que É saber isso. o que está acontecendo, quais são as metas, quais são os objetivos. E se você sentou e ela te disser assim, ah, vou organizar, e esse vou organizar não chegar nunca, procure outro. Não tenha medo, né, de mudança. Não, não tenha medo. A gente às vezes não, né? O ser humano ele tem medo do novo mesmo, do desconhecido. Isso é normal, mas não tenha medo. Você não é uma árvore, você pode sair do lugar. Então não tenha Claro. medo, você vai encontrar provavelmente um lugar muito mais agradável, uma sombra muito melhor para você. Porque se o profissional não sabe te dizer qual que é o planejamento, o que, que ele está fazendo, será que ele vai saber fazer? Né? É isso mesmo. Você falando aí, eu lembrei que logo no diagnóstico do meu filho, o médico disse: tenha outro, porque o seu não vai, essa criança não vai render as suas expectativas. Ai, Eu meu disse: mas ele Deus. não vai falar? Não, eu não sei, provavelmente, talvez não. E aí não tinha esperança de forma alguma. Você E já quando mandou eu os livros chegava, do Guilherme para ele? Manda. não, estava tudo certo para mandar os livros, sabe, gente? Olha, estava tudo certo para mandar os livros para o profissional lá e mandar não, e deixar pessoalmente. Mas aí não deu certo. Mas aí o senhor vai preparar um outro momento. Mas aí quando Vai. eu chegava nos profissionais, desde o que acontecia, ninguém me dava retorno e eu também não sabia pedir na época esse retorno. Uhum. Depois de algum tempo, eu disse: eu vou começar a trabalhar com metas. Eu quero saber o que é que ele agora, o que ele não está fazendo agora, eu sei. Eu quero saber o que é que nós podemos conseguir daqui a 3 meses. Alguma coisa. Uhum. Então, eu sim, eu tinha profissão, mas eu tinha objetivos, outros objetivos pessoais, e o meu objetivo maior passou a ser o meu filho. Eu não podia perder, aceitar que um diagnóstico fosse maior do que aquela criança que estava ali, porque a criança ela vai se desenvolver de alguma forma, mas ela vai, e eu preciso estar com ela. Então, quando os profissionais ficavam com raiva de mim, às vezes até os familiares, você não podia ter tirado o menino de lá, porque ela é que é a profissional, ela que sabe. Ei, vamos confiar na intuição da mãe. Se é uma mãe Uhum. dedicada, se é uma mãe que lê, se é uma mãe que fica estudando, por que não validar a voz dessa mãe? Olha, eu preciso mudar, porque a fono não está fazendo, não está correspondendo às expectativas. Para Sim. concluir, eu cheguei numa fono e no primeiro dia ela já me passou a sequência do que eu deveria fazer com meu filho em casa. Agora me Olha diga aí. como é que mãe, não é a minha área, eu vou saber se ele está fazendo o exercício direitinho, se a entonação é a que ela diria que é ok. Eu disse, sinto muito, mas eu não vou fazer o seu Você trabalho. saiu de um Eu sou a extremo para mãe. outro, né? Entendeu? Então, pera ainda, não é você fazer de qualquer forma. Você tem, ou leva o seu filho e você veja nos olhos do profissional que realmente vale a pena, ele está com você, ele está no mesmo objetivo, vamos trabalhar com metas, ele vai conseguir, por mais que você não veja que, ah, meu Deus do céu, não estou vendo, será que essa criança vai evoluir? Mas não diga para a mãe que não vai. Com Vamos tentar, certeza. vamos fazer tudo para que ele consiga, né? Então, assim, era só isso que eu queria falar, porque você falando aí, é maravilhoso saber que vocês vão lá buscar conhecimento e repassar para as mães. E as mães Sim. hoje não estão tão desesperadas como em 2007 e algum tempo atrás, porque hoje a informação ela tá mais fácil, né? Porque existe o WhatsApp, então é mais fácil você encontrar na palma da mão ali o que você procura. Mas parabéns para vocês que vão buscar e compartilham esse conhecimento. É, a informação está mais fácil, a gente não pode negar, mas ainda, 2020, ainda tem profissionais como esse que desacolheu vocês e que dizem
né? Que diagnóstico irreversível, não sei o quê. E que as mães, a gente ainda recebe e acolhe nos grupos mães que 2019, 2020 recebem um diagnóstico dessa maneira. Olha, não vai Meu falar, Deus. tem um retardo mental, pronto, acabou. Morreu ali. Infelizmente, É. ainda existe. E é isso aí. Me diga uma coisa, a associação Te Amo, ela orienta, ela auxilia uma mãe que chega sem laudo, ela dá esse suporte, esse apoio, ela encaminha, ela indica como é que funciona. Ó, a gente não tem sede física, como eu falei, somos 35 famílias, somos pequenos e a gente faz o que está ao nosso alcance, né? A gente orienta, mas a gente não tem um braço administrativo nesse sentido, de fazer um encaminhamento formal. Mas a gente orienta sim. A gente orienta, a gente busca, a gente aciona os nossos contatos, as orientações, procura pessoas, né? A gente tem advogados entre nós, então a gente fornece todo esse suporte que a pessoa precisa. E a dona Jane está escrevendo aí, dá suporte a tudo pelo WhatsApp. Ai, que maravilha. Tudo que aparece, ó, tô precisando disso, a gente vai atrás. Tá precisando, a gente vai atrás. A gente não tem um corpo administrativo que faça esse intercâmbio de encaminhamento formal, mas a gente vai atrás de tudo que a gente pode. Que maravilha. E vocês tinham programação agora para o 2 de abril, que infelizmente, né, por conta dessa pandemia, não foi possível acontecer. Qual era a programação de vocês? A gente estava organizando trazer uma pessoa de fora, que eu nem vou dizer ainda quem é, mas Não diga, não diga. é uma pessoa com autismo adulto, né? Que ia fazer um evento com a gente. Mas aí, diante de tudo que aconteceu, a gente não chegou nem a divulgar. A gente estava se organizando ainda e com tudo que aconteceu. A gente vendo, né, também o exemplo dos outros países, quando começou aqui no Brasil e a gente não chegou nem a divulgar. Mas é isso, né? Então, até agora eu conversei com algumas instituições e todas elas também disseram a mesma coisa. Nós tivemos que nos adequar à circunstância. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Tá ouvindo uma musiquinha? Tocou e parou. É Tá de Guilherme que fundo. começou a orar. Pronto, é Ai, porque que toda noite, lindo. às 19h30, ele vai para a varanda. Ele vai Oh, para a varanda lindo. e vai orar com os vizinhos. Então, quando eu tenho um live às 19 horas, como a oração só termina às 8, eu não participo, mas o padrasto, que é o pai número 2, participa com ele e a minha filha também. Então, Ai, toda noite, às 19 horas, às 19h30, toca a 30. musiquinha e eu já estou acostumando, sabe? Eu acho a coisa mais linda. Então, ele, mamãe, eu não Ai, assim, eu não vou deixar de fazer lá, eu não vou deixar de fazer as lives, porque eu acho que é uma forma de o meu convidado ele só pode às 19, eu não vou perder essa oportunidade de compartilhar conhecimento. E aí nós fazemos a nossa oração aqui com ele, ou antes ou depois, mas esse momento para ele é muito rico. ai, que legal. E Fico feliz de acho que saber a que fé é temos muito alguém orando importante, aí. né? Com certeza. É o primeiro elemento que você precisa para tudo na sua vida. Para tudo. Primeira coisa é fé. Porque quando, igual a gente estava falando agora, que você recebe um diagnóstico dessa maneira, que não vai dar em nada. Se a pessoa tira a sua fé, a sua esperança, ela tirou o que você tem de arma mais poderosa. Então você não pode fazer isso com Nossa, ninguém. A sua fé, a sua esperança são as suas armas mais poderosas para enfrentar o mundo. Ninguém pode tirar isso de você. é muito importante. É o acolhimento. O acolhimento é muito importante. Agora eu quero saber como tem sido esse acolhimento nesse momento. Tem mães ligando, dizendo, olha, eu quero me associar, eu estou desesperada, recebi o diagnóstico. Como é que tem sido? Como é que tem sido a procura nesse momento? A procura, a gente teve nos últimos dias 2 pessoas que procuraram apenas. Eu acho que está todo mundo. E Fortaleza, a gente está vivendo uma situação de pandemia tão difícil, né? Que eu acho que. E assim, a gente já está fechado desde 19 de março. Então não tem tido nem acesso ao serviço desde então, né? Que a gente está 19 de março, abril vai fazer 2 meses, né? Faltam 12 dias para fazer 2 meses.
Mas o que a gente tem tido muito de apoio no grupo é em relação às mães que já estão associadas também, que estão passando pelas dificuldades. Porque nem todas as crianças estão conseguindo se adequar a essas aulas online, e a gente conversa. A gente tem, né, tem algumas mães que me procuram, Deise, está acontecendo isso, isso, isso. Como eu tenho essa veia, né, de ficar estudando, Sei. eu entrei mesmo, né, mergulhei e comecei aí, estou terminando essa especialização e tudo. Então a gente vai conversando, não substituindo um profissional, obviamente, mas como a gente tem a vivência também e da casa, dessa situação, a gente acaba dando um apoio, algumas orientações também. Pois é, o meu filho tem 14 anos, meu filho é o Guilherme Barroso, ele é escritor, escreveu esse livro, Diário de um E Pré-Adolescente Autista. estará com a gente dia 16, já estou dando um spoiler aí. E esse outro aqui é Pelos Olhos de um Autista, Dicas para Professores. Mas não é só para professores, é para todos aqueles que se interessam pelo tema autismo e educação. E aí, o que eu quero dizer para vocês, minha filha falou comigo, tirou meu foco. Ele tem ficado um pouco ansioso em casa, normal, nós estamos com Uhum, 2 meses de confinamento já, né? uhum. E como é que tem sido aí os relatos das mães? O que é que ela tem levado para você? Deise, está difícil, me dá uma dica. O que é que você orienta que as mães façam nesse momento? Tem muito adolescente, como é que é? Ou mais Na, pequenininhos? na associação são mais Sim, pequenos. são São mais mais pequenos. pequenos, são mais pequenos. Então, o que elas têm conversado? Têm compartilhado da dificuldade mesmo das crianças. Agora, tem oscilado muito, porque no início eles sentiam muita falta das terapias, de sair de casa. Agora, já está numa outra fase. Já estão ficando também nessa fase da ansiedade. Então, o que eu tenho orientado? Para todas elas, ou até para quem não é da associação, que me procura também, algumas pessoas me procuram no direct ou no WhatsApp, mesmo não sendo da associação, e eu respondo todo mundo. Nem sempre eu respondo na hora, mas eu procuro sempre dar atenção a todo mundo. Fazer um quadro de rotinas. Como Isso é importante. nosso público é mais novo, né, menorzinho, eu sempre oriento fazer o quadro de rotinas. Por quê? Porque aquilo dali diminui um pouco a ansiedade. Se ele tem uma programação do que ele vai fazer, isso já pode deixá-lo mais tranquilo. E aí você coloca no meio atividades. Ah, tal hora vai brincar com a mamãe, né? Tal hora vai ver a TV. Então já fica organizado mais ou menos dentro do dia. Igual como a gente tem agenda, que vai lá, que anota tudo, para eles o quadro de rotina é muito importante. Cada vez mais isso tem se consolidado nos pesquisadores. Ontem mesmo eu assisti uma live sobre um pesquisador, que é o Thomas Higby, ele muito trabalhando sobre habilidades sociais, e todas as orientações que ele fez ontem, em brincar, em fazer interações sociais, baseado em quadros de rotinas. Então, você vai para o ABA, tem as figuras de rotina, você vai para o TIT, tem as figuras de rotina. Então, todas essas correntes baseadas em análise do comportamento, que é que mais tem evidência científica, todos eles falam da importância do quadro de rotinas. Até para organizar e diminuir um pouco a ansiedade. Isso é importante. Pois é, eu tenho me virado aqui nos 30 também, né? E aí, como são pequenininhos, eles não têm aula online, né? Não, eles não Já têm tem, aula. eu falo Já tem? pequenos assim, ó, eu falo pequenos porque o meu eu pego no colo, né? Mas na faixa etária de 7 a 10 anos já tem aulas online, já estão na fase de alfabetização, primeiro ano, né? Que é a nossa antiga alfabetização, segundo, terceiro ano. Tem aulas online, sim. E vocês também participam do projeto das reunidas? Não, a gente não está participando. Não participa, não? Então vamos lá. Teve alguma campanha de doação para ajudar as famílias, a associação? A gente está fazendo a campanha de doação. Acho que até comentei com você. A gente tem uma associada nossa, que é a Agnes, que tem um perfil que chama Diário APLV. E a Ana Timbó, que também é da diretoria, faz parte da Fundação Projeto Diferente. Então, a gente está apoiando as doações para essas duas instituições. Né? Aliás, instituição é só o Projeto Diferente. A Agnes é mais um projeto virtual mesmo, que ela visita pessoas com autismo e com alergia alimentar, que é o foco dela, do Diário APLV,
e o projeto Diferente, que atende pessoas com autismo aqui em Fortaleza, adultos também. Então a gente tem essa parceria, olha a Ana acenando aí, a gente tem essa Olá, Ana. parceria e a gente tem sugerido, né, que quem puder fazer a doação faça para esses dois projetos. O projeto Diferente precisa, né, se reorganizar, porque com tudo parado, vive também de doações e uma taxa simbólica dos pais, então para pagar as contas, para se organizar, para quando tudo, se Deus quiser terminar, eles possam voltar com as contas em dia, possam retomar os atendimentos. Muito bem. E a gente sabe que as crianças crescem, né? Com Daqui a pouco temos aí certeza, adolescentes na instituição. com Como é certeza. que a associação tem se preparado? Já tem pensado, assim, tem projetos? Não precisa dizer quais. Só se tem projetos, se estão pensando, porque assim, a criança completou 13 anos, não vai sair da Te Amo, vai. Uhum. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente não quer que ninguém saia, né? O nosso projeto, digamos assim, como eu estou falando, a gente está sempre estudando e está sempre procurando fazer uma formação nesse sentido, para que a gente possa acompanhar o crescimento, as atividades. A gente até tem uma adolescente de 13 anos, né? Uma menina. Então, assim, a gente vai seguindo, vai acompanhando, vai estudando e vai oferecendo de acordo com a demanda. Mas Isso é como a importante. maioria é menorzinho, eu acabo, né? Eu sempre acabo falando criança, porque o meu também é pequeno, tem 7 anos. E eu falo pequeno porque eu pego ele assim no colo, mas ele já tem 7, né? Maravilha. Olha, e de políticas públicas, a gente sabe que o movimento é em Fortaleza, a gente sabe, eu estou dizendo que eu sei, sou cearense, mas moro no Rio Grande do Norte, estou muito ligada no que vem acontecendo em Fortaleza em relação a essa parte de inclusão, políticas públicas. E Fortaleza está muito forte o movimento, né, em prol das famílias, das pessoas com autismo. Isso é muito positivo, porque são mais pessoas lutando na mesma causa, né? Por mais. Quando uma instituição luta por uma causa, todos ganham, não é Sim. verdade? Todos ganham. E aí, sei também que em Fortaleza tem uma frente parlamentar em favor das pessoas, do direito das pessoas com autismo. Como você vê o apoio da política, dos políticos da Câmara Municipal de Fortaleza dando esse apoio às famílias? A gente sabe que não é um favor, mas é muito bom saber, não é? Uhum. Ah, com certeza. A gente. Você tá me ouvindo? Que deu uma Tô travadinha? ouvindo, tô ouvindo. Ó, é muito importante, né, o apoio, porque a gente sabe que tudo no Brasil e no mundo, ele gira em torno de políticas públicas, porque se você não tem apoio, fica muito difícil você conseguir consolidar os seus objetivos. A gente tem também, pensando nisso, Rosângela, a gente tem um projeto que a gente chama Projeto Inclusão Sim é Possível. E a gente roda as escolas, rodou já várias escolas em Fortaleza e fora de Fortaleza, em cidades próximas, né? A gente foi, além de várias de Fortaleza, a gente foi aqui Calcaia, que é do lado, a gente foi para Icapuí, a gente foi para São Benedito. Então a gente aproveita essa nossa formação. Tem uma mãe que não é associada, mas que é super parceira, é amiga da gente, que é a Virgínia Castro, que é dentista, acho que você já ouviu falar dela. Ela participa desse projeto com a gente. Então Sim, a sim. gente vai para as escolas, a gente conversa com os professores. No início ficava até um pouco assim com esse conflito, ficava, ai meu Deus, eu sou enfermeira, será que as pessoas vão ouvir uma enfermeira falar sobre educação, né? Porque o que se espera é que vá um educador, né? Então conversei muito sobre isso até no grupo, e o pessoal, não, imagina, porque eu tenho uma formação, né, de cursos, de conhecimento em relação ao autismo. Então eu tive um pouco desse conflito de não ser educadora para ir para as escolas, né? Mas aí até a Paula está colocando aí, até Amo Sem Fronteiras, que eu falo assim, né? Quando a gente começou a sair de Fortaleza para falar aos Maravilha. professores e educadores, eu comecei a brincar. Eu digo, olha aí, a Te Amo agora é Te Amo Sem Fronteiras. Então Muito bem. a gente vai com palestras de dica para os professores dentro dos cursos que a gente fez. Tem uma associada nossa aqui, que é a Marisa Ribeiro, que é doutora em educação. Então, durante muito tempo, ela contribuiu com a gente
em relação a esse projeto, na formação mesmo, das ideias, de quais ideias que a gente ia enfatizar. A Patrícia Trico também participou do nascimento desse projeto. Durante muito tempo também ela participou das palestras com a gente. E a gente está levando aí. Para onde chamam a gente consegue organizar na agenda, a gente vai. Porque o Isso é objetivo é que maravilhoso. quanto mais pessoas estiverem frequentando a escola, mais pessoas com autismo, mais a escola se sentirá estimulada a se preparar. Então, a Com nossa voz certeza. é essa, é de ir mesmo, e é gratuito, né? A Ana está colocando aí que isso é importante. É gratuito, a gente não cobra nada, a gente vai com amor mesmo, Então não pela tem mais missão. aquela coisa, hoje não tá difícil. Um professor diz assim, mas eu não tenho conhecimento, procura. Procura. Só o que tem são instituições e as pessoas, a sociedade precisa entender que a voz da mãe precisa ser validada, porque a mãe, por mais que às vezes a mãe não tenha uma formação acadêmica, mas ela tem conhecimento de causa. Ela sabe como o filho dela se sente, ela sabe orientar num momento de crise, ela vai saber passar para um professor, alguma coisa ela vai saber. Então, todo conhecimento é válido. Eu Sim. acho muito importante esse trabalho que vocês fazem de ir nas escolas de uma forma gratuita, com muito amor, Voluntária. com muita alegria, de forma voluntária, capacitar, na verdade, compartilhar conhecimentos. Acaba que todo mundo aprende um com o outro, não é? Nós somos, até eu brinco assim, a gente é facinho, facinho, chamou, a gente vai. Facinho, facinho, foi ótimo. Facinho, Mas é facinho. isso. É porque nós precisamos. Eu fico mega feliz de saber que a diretoria da Teamo, ela não quer o conhecimento só para ela De compartilha. E jeito isso é nenhum. importante. Né? A mãe está lá participando, ela vai adquirir conhecimento. E uma mãe cheia de conhecimento é uma mãe diferenciada, não é verdade? Com certeza. E lá é justamente o contrário. Quando eu digo assim, ó, eu vou para um evento tal, dia tal, vou fazer a roda de conversa, que eu não vejo ninguém se mexer, eu já fico danado. Vocês não vão, não, Às vezes eu fico no grupo, vocês não vão participar, não. Olha, esse congresso foi importante. Cadê as pessoas? Vamos ouvir, vamos saber. Eu já faço um movimento contrário. De jeito nenhum a gente quer o conhecimento guardado só pra gente. É aquilo que eu tô falando. Quanto mais pessoas souberem o que fazer, quanto mais pessoas participarem, mais esse Isso. conhecimento vai ser difundido, mais a sociedade estará preparada. E eu acho que essa é a nossa grande missão, sim, é preparar o mundo para os nossos filhos. Né? Eu vi uma frase uma vez, uma amiga minha me passou, que tem assim, que a maioria dos pais prepara os filhos para o mundo e a gente prepara o mundo para os filhos, é bem isso mesmo. É isso Então, mesmo. a gente vai nessa batalha, nessa luta diária e sempre que precisar a gente está à disposição. Agora, nesse momento de confinamento, eu tenho aproveitado o conhecimento com grandes nomes no Brasil, a gente tem feito. Travou. A gente já Travou. fez. Travou, mas voltou. A gente tem feito. A gente já fez live sobre aba no dia a dia, sobre autocuidado e aba. A gente fez sobre funções executivas, depois fez funções executivas no autismo. Sábado agora a gente vai falar com o professor Paulo Vitor sobre robótica. Então, tudo que a gente vai vendo, que a gente vai conhecendo, a gente faz questão de compartilhar. Isso é maravilhoso. Quer dizer, então, em quarentena, sim, sem informação nunca, De né? jeito nenhum. Então, é muito importante, é maravilhoso esse contato, essa possibilidade de aprender, porque é empoderar as mães, né? A gente vê que você se coloca aí fazendo as lives, e quem me levou até você foi Guilherme, que ele via as lives, mãe, olha aqui, tá vendo? Ela fala de forma calma, eu consigo entender o que ela me diz, o que ela diz, Ele falou sabe? isso uma vez. Ele disse: Olha, que bom, você está falando devagar. Eu tenho já essa entonação, mas quando ele falou que falando devagar ficava melhor para ele, eu tive esse cuidado maior ainda de fazer de forma com que ele entenda. E eu fico muito feliz com a participação dele. Ai, obrigada pelo carinho e pelo apoio. E por tudo, todas as respostas, que você nunca deixa ele sem resposta quando ele te pergunta De algo. jeito nenhum. Muito obrigada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Deise.
no retorno, quando tudo isso passar, porque um momento vai passar. A Te Amo vai ter festa, vai ter projetos, vai ter o que é que vai ter para comemorar o retorno aos abraços? O que é que vocês estão pensando aí? Projetando? Tem alguma coisa? Não, não dá para projetar ainda alguma coisa, pensar. Olha, eu vou ser bem honesta. No momento, a gente não tem um projeto específico para o fim da quarentena. A gente já tinha alguns projetos por exemplo, eu termino agora, fiz a última aula agora da especialização em análise do comportamento. Então, a gente já tinha um projeto de retornar com aquele pensamento do treino parental que a gente tinha feito em 2016. Então, já vai fazer 4 anos. Algumas pessoas entraram, outras saíram. Tem pessoas novas com diagnóstico, né, recente ou que entraram na associação recentemente, que a gente acha que precisa retomar algumas coisas desses conceitos de orientação mesmo para o treino dos pais, de conhecimento. Então, a gente já tem esse projeto de retomar o treino parental. A gente tinha projeto para o Dia das Crianças, que eu não sei se vai poder ser ou não ainda, né? Então, a Mas gente por que está... não, pô? Se não rolar, desculpa. De repente, cada criança receber ali um mimo na sua residência, né? Então, pois é, aí a gente não tem como saber hoje exatamente o que vai se desenrolar, porque a gente não sabe quanto tempo e como vai ser. A gente tem os projetos presenciais, mas a gente não sabe se eles terão por quanto tempo eles terão que ser adiados. Porque, por exemplo, o Dia das Crianças era um projeto super de contato, era juntar as crianças, porque eu gosto muito de cozinhar, né? Então a gente estava com o projeto de fazer uma oficina culinária para as crianças. Então, cada uma ia produzir o seu próprio biscoito, ia fazer o seu cupcake, entendeu? Ia ser um momento bem bacana. A gente não sabe se vai poder acontecer dessa forma. Me Então, a chame gente também. tá certo. Vou Me chame chamar. também. Então, como a gente não sabe ainda por quanto tempo, a gente está com esses projetos em stand-by para a gente ver se vai ter que reformular ou não. Porque de repente cada Entendi. criança faz o seu cookie na sua casa, o seu cupcake em casa, e eu tô ali no meio do Zoom, sei lá. Então vamos ver Entendi. quando a gente E a, chegar mais perto. e a Teama, ela tem essa orientação jurídica, assim, a mãe precisa, está tendo dificuldade de conseguir, pelo menos a informação. Tem mães aí que orientam nessa parte Tem, jurídica? tem sim. A gente tem um braço forte nosso, que é o perfil do Diário PLV, que é a Agnes, que fez até uma live com a gente, inclusive, sobre direitos. A gente tem sim, tem orientação. A gente não tem uma pessoa jurídica, assim, né? Sim. Como eu te falei, a gente não tem sede, não tem um corpo administrativo nesse sentido, mas a gente tem associado que é da área do direito e que ajuda a gente sim. Mas a Teama, ela é uma associação já, de Sim, fato. só, de fato, desde 2016, com CNPJ, com conta no banco, com tudo, com registro na Receita Federal, com tudo certinho, tudo organizado. Muito bem. Se alguém dissesse assim, eu queria fazer uma doação para uma instituição, se você pudesse dizer, se nós tivéssemos que receber uma doação, seria legal receber uma doação disso, o que seria? Ó, no momento que a gente está vivendo, que a gente não tem como não pensar no atual momento, eu acho que o mais importante mesmo é alimento e item de higiene, para a gente poder ajudar as Entende? famílias que estão precisando. Muitas Entende? pessoas, né, em situação de dificuldade, nem todo mundo consegue trabalhar em home office, muita gente passando dificuldades. Então seria o mais importante nesse momento. Eu, digamos, quero fazer uma doação, eu entro em contato com quem? Quem é Pode falar atualmente hoje? comigo, pode falar comigo, pode falar com a Ana de Fortaleza, qualquer uma de nós com que a pessoa falando, a gente resolve. Se a gente não conseguir na hora, mas a gente dá o jeito, a gente encaminha, não fica sem resolução, não. Que maravilha, até porque é um momento bem delicado, né? Como você falou, muitas pessoas conseguem sim sair ainda e trabalhar, outras não. E Exato. muitas mães são autônomas também, e tudo fica mais difícil. Então, se você puder fazer uma doação, sentindo o coração de doar, entre em contato com a Te Amo, porque vai ser com muito amor que será recebido, eu tenho certeza Com disso. certeza, com O Guilherme certeza. está terminando ali, eu acho que ele vem dar um alô aqui para vocês. Só acho, Ah, não sei. tá bom. Mas Deise,
Pode falar. Não, eu disse assim, mas se ele não conseguir vir hoje, não tem problema. Dia 16 a gente conversa. É, hoje você disse que tem mais crianças, mas Isso. a mãe está nos vendo aqui agora, ela se sentiu, se ficou interessada em procurar você. O filho dela tem 17 anos, esse adolescente, pode fazer parte da Te Amo? Com certeza, a gente não tem nenhuma restrição de idade. Acabou Certo. que a configuração das pessoas que se associaram foi nessa faixa etária. Então, se você Certo. for olhar o perfil da associação, os nossos eventos são mais voltados para o público infantil, porque é o público que a gente tem. Mas É com isso. certeza a gente está aberto a todas as idades, a todas as pessoas que quiserem participar, sem nenhuma restrição. Eu perguntei porque, assim, atualmente os profissionais eles têm visado muito atendimento só para as crianças. Chega em 12 anos, O meu filho tem alguns profissionais que ele está sem atendimento em algumas áreas porque é só até 12 anos. Então, quer dizer, a criança com autismo, ela cresce, continua tendo autismo e continua precisando de atendimento e e de fica sem. apoio. E fica sem. O que é que você diria aí para os profissionais que pensam dessa forma, só até uma faixa etária? O que é que você diria? Assim, eu acho que a intervenção precoce, a gente nem precisa enfatizar o quanto ela é importante, ela é muito importante. Mas é isso que você acabou de falar, as crianças crescem, elas se tornam adolescentes, depois se tornam adultos. Então, quem tem afinidade, gente, pensar também no público adolescente e no público adulto. Porque eles precisam eles continuam precisando de apoio e de orientação. Muito bem, é isso mesmo. Meu filho ele estava com uma psicopedagoga e quando ele retornou, ele disse: Mãe, eu não gostei. Lá a sala dela é muito infantil. Eu já tenho 13 anos na época. O que é que você me diz de pessoas e profissionais? Tem que pensar no ambiente, né? Eu vou atender adolescentes, o ambiente. Não é porque tem autismo que você vai fazer aquele. Me A diga aí, o que é que infantil você diria? assim, a gente acaba que vê que muita gente infantiliza. Porque tem autismo, pensa logo que vai ser criança sempre, que só quer saber, né, que cresceu, mas que a mente não cresceu. E não é, gente. Tem autistas adultos, adolescentes. Então é pensar como qualquer adolescente. Você atenderia um adolescente típico numa sala? É porque assim, vou falar até dos personagens que meu filho vê hoje, que tem 7 anos. Você atenderia um adolescente típico numa sala com Relâmpago McQueen? Não, né? Que é aquele carrinho vermelho da Disney. Não. Você procuraria saber dos interesses daquele adolescente, dos adolescentes de uma maneira geral, saber o que eles estão curtindo, o que eles estão ouvindo, que música que eles estão dançando. Com o autista adolescente é a mesma coisa. Ele não deixa de ser uma pessoa adolescente porque ele tem autismo. Exatamente, muito importante. E para os pais que infantilizam seus filhos o tempo inteiro. O menino tem 14 anos, mas ela faz o aniversário de ursinho puff, ursinhos carinhosos, alguma coisa assim bem infantil. Estou te falando assim, coisas que eu percebi, já vi e fiquei assim, não, acho que não era para ser assim. Porque tem 14 anos, o que é que você diria para os pais que acham que tem que dar mingau na mamadeira ainda com 14 anos, 13 anos? Me diga aí alguma coisa que você possa orientar os pais que pensam que precisa infantilizar uma criança só pelo fato de ter autismo. Nós falamos dos profissionais, agora para os pais, para o avô, para o tio. Eu não me lembro também quem foi que disse essa frase, mas tem um ditado que fala que o bom pai é aquele que, quando a pessoa cresce, o filho não precisa mais dele, né? A minha mãe, eu tenho um irmão com autismo, né? Ele tem 40 anos, fez 40 anos esse ano. E a gente só fechou o diagnóstico ele depois de adulto. E assim, a minha mãe, ela sempre, mesmo sendo uma pessoa sem estudo, sem formação, ela sempre foi muito adepta disso. Ela criou a gente sempre muito para ser independente. E
Inclusive, quando, eu até falei no começo da nossa conversa, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei pensando nesse depois, né? Como que seria o meu filho se desenvolvendo pelo depois, porque a gente não é eterno. Isso é a única certeza que a gente tem na vida. Nós não somos eternos. E a gente tem que pensar sempre na independência dos nossos filhos. Não é que nós não seremos carinhosas, acolhedoras, não é isso. Eu sou acolhedora com meus filhos, eu abraço, eu beijo, eu aperto, mas eu sempre estou pensando em promover a independência. Porque eles virão a mim não porque eles precisam de mim, não. Eles serão independentes, não precisarão de mim, se Deus quiser. Eles virão a mim único e exclusivamente por amor. Claro que a gente sabe que dependendo, né, se tem alguma outra coisa associada, uma deficiência intelectual, uma dificuldade motora, haverá algum tipo de necessidade de ajuda. Mas salvo essas raras exceções, a gente tem que pensar sempre na independência. Porque isso vai fazer até e possibilitar um menor sofrimento para a própria pessoa com autismo. Imagina, um dia você adoece, você precisa ficar no hospital. Quem que vai tratar o seu filho de 14 anos como um bebê de 4? Ninguém. Porque uma pessoa de 14 anos tem 14 anos e não 4. Com Então a certeza. gente tem que pensar sempre na independência. Com Sempre. certeza. Com certeza. Olha, aqui em casa eu faço simulações de várias situações. Quando eu morava em casa, eu simulava, nós já simulamos assim um assalto. Eu disse para ele, olha, se um dia alguém entrar na nossa casa, eu preciso que você fique calmo, eu preciso que você fique tranquilo, fique atrás de mim, porque a mamãe vai resolver. Infelizmente, a gente precisa fazer isso com os nossos Sim, filhos. sim. E com todos, com os típicos também. Isso, situações de emergência. Eu lembro que eu fiquei doente, eu estava bem doente, e eu não tenho familiares aqui, aqui em Mossoró. Então eu disse, filho, tu precisa ir comigo ao hospital. Ele, não, não, eu não posso ir com você, você é que vai comigo. Quer dizer, ele é acostumado que sempre eu levava para o hospital, ele nunca foi na situação de De acompanhante. acompanhante. Ele ficou totalmente perdido. Eu digo, meu Deus, eu preciso trabalhar o meu filho enquanto isso. Então Uhum. foi assim, quase uma tarde, um dia inteiro, uma manhã inteira, para ele entender que ele precisava ir comigo. Então, quando nós saímos do hospital, assim que eu cheguei, antes de desmaiar, eu disse assim, olha, ele tem autismo. Aí olharam assim para ele, sabe? E ele já ficou super na dele. Mas, assim, é muito importante preparar o mundo para recebê-los. É muito importante a autonomia, Muito importante. sem máscaras, autonomia e a realidade, conversar com eles. Se eles têm Sim, essa compreensão de entendimento, se sim. consegue captar, por que não compartilhar com eles? Quer vir dar uma boa noite aqui? Aí vem dar uma boa Precisa. noite. Olha aqui, pessoal. Ei, tudo Boa bom? noite. Tudo Oi, bem com a senhora? Guilherme. Tudo. E com você? Tô bem, graças a Deus. Fez suas orações? Fez suas orações? Sim. Muito bem. Ô, Deise, eu vou te pedir para que. Tinha algo mais para te perguntar, mas eu vou pedir para que você fale as suas considerações finais para que a gente possa encerrar, que nós temos 1 minuto e 15. Tá ótimo. Então, quero agradecer pelo convite. Maravilhoso. Gostei muito de estar aqui hoje com você, né? Então, primeiro agradecer e Eu retomar que aquilo agradeço. e resumir o que a gente conversou. A gente precisa preparar o mundo para os filhos, preparar os filhos para o mundo. E a gente não pode esquecer de trabalhar com metas. A gente precisa, a gente tem uma necessidade, a gente não pode esconder, né? A gente tem uma necessidade diferente das outras mães, a gente tem planos, metas a seguir e a gente não pode esquecer essas metas. E pensar sempre na independência dos nossos filhos, na autonomia. Amor sempre, mas independência também. É isso aí. Querida, muito obrigada por ter aceito o nosso Obrigada. convite. Tá Muito bom? obrigada. Um beijo grande. Muito obrigada a Beijo. você, a Te Amo. Um beijo, pessoal. Obrigada por fazer Beijo. essa live com a gente, viu? Boa noite. Nos Boa sigam. noite. Beijo. Beijo. É isso aí, pessoal.
Para vocês, a minha gratidão. Um beijo, fiquem com Deus.